Mateus capítulo 5, versículo de número 27 até o 30, farei a leitura da palavra de Deus, que diz assim, na linguagem de hoje: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. Quero a sua total atenção, por favor. Este texto da palavra de Deus está inserido dentro do chamado Sermão da Montanha. É aquele sermão onde Jesus falou claramente sobre a sua mensagem, sobre a mensagem do reino de Deus. Foi neste tempo aqui que ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre ser sal e luz, ele falou sobre amar os inimigos, ele falou sobre a relação do homem com o dinheiro. E aqui vai um comentário: nós sabemos que duas coisas derrubam demais um homem: a questão relacionada com dinheiro e a questão relacionada com mulheres. Poder através do dinheiro e mulheres, por causa da vontade sexual, por causa da necessidade também de relacionamento que nós temos. Essas duas coisas são coisas muito boas quando bem administradas, mas são extremamente perigosas quando o homem esquece de conduzir a sua vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então este texto está inserido dentro do sermão de Jesus Cristo, onde ele estava ensinando ali os seus princípios mais importantes da palavra de Deus. E ele vai lançando esses ensinos, e são ensinos desafiadores. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela estabelecia coisas fixas. O mandamento aqui da lei de Moisés é: não adulterarás. E Jesus agora chega e amplia este mandamento. Veja a grandiosidade do que Jesus vem fazer na sua missão. Ele fala assim: não, eu não digo para vocês que apenas adulterou, pecou. Eu digo para vocês que aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E isso é muito forte. Por quê? Porque aqui é uma reunião de homens. Nós temos aqui cerca de 100 homens aproximadamente, ou mais um pouquinho. Todos eles aqui, acredito eu, pessoas normais, pessoas com sua saúde restaurada, com boa saúde. Sabemos nós todos aqui que nós temos o desejo sexual muito aflorado. O homem, especialmente o homem, o masculino, ele tem uma necessidade muito grande de sexo. E nós sabemos que esse também tem sido muitas vezes um motivo de grandes conflitos nos casamentos. Por quê? Porque o homem tem uma tendência para uma coisa mais natural, mais objetiva. O homem gosta do que vê, gosta do que toca. A mulher precisa de outras coisas no que tange a relação sexual. E nós sabemos que a sociedade que nós estamos vivendo nela, o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo muito mau, muito transtornado, muito prejudicado pela maldade. E principalmente estamos vivendo num tempo onde as mulheres estão se expondo de uma forma muito absurda, muito escandalosa. E nós ficamos aí no meio dessa história toda, nessa situação. Não queremos andar errados. Quem tem temor de Deus, como 100% dos homens aqui tem, não deseja pecar nessa área. Mas você sabe do que eu estou falando, a luta que é você andar pelas ruas da cidade, ligar a sua televisão, pegar um filme para assistir,
ou abrir uma revista Veja, ou qualquer outra revista comum, você vai encontrar imediatamente mulheres expostas, mulheres bastante expostas, fora as revistas que já são próprias para isso mesmo, as revistas chamadas pornográficas, não chamadas pela mídia de pornográficas, mas chamadas por nós, que pregamos a palavra de Deus, de pornográficas. Essa luta, essa peleja que existe dentro de cada homem, para se manter fiel à sua esposa, mas primeiramente se manter fiel a Deus, ela é desafiadora, por causa dos impulsos que nós temos. Nós temos uma necessidade muito grande na questão sexual. Todo homem que está em condições normais de saúde, ele tem um desejo aflorado na sua sexualidade. Jesus fala, não adulterarás, mas também ele diz, aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Aí agora começa então aquela pergunta assim, então ninguém consegue, porque todo homem que está aqui, eu acho que sem exceção, a começar deste e de qualquer um outro que está aqui, ao ver uma mulher, sempre que vê mulher, imediatamente todo homem tem um impulso natural. Isso é constante. Você pode estar trabalhando lá na sua oficina, chegou a mulher com o carro dela, para ser arrumado o carro, você olha o carro, você dá uma olhadinha na mulher também. Vamos ser transparentes. Você mudou de casa, você está num prédio, você observa o prédio, observa os carros dos vizinhos, mas você também observa as mulheres. Você vai para uma sala de aula, você cumprimenta o professor, você fala que está pagando a mensalidade, mas quando você entra na sala, aonde as mulheres estiverem sentadas, os nossos olhos vão aonde? Observar as mulheres. Ou seja, isso é um estímulo natural, mas aí vem o homem que quer andar reto com Deus, aí vem o homem que quer andar reto com a mulher dele, o homem que não quer, e você que está aqui nessa noite aceitou o convite para isso, não quer andar errado. Então a gente fica pensando assim, Deus perdeu o juízo, coloca na gente um desejo natural fantástico, um desejo muito bom, que quando é saciado nós sabemos o prazer que dá, graças a Deus por isso, e manda a gente viver santidade. Ele põe um desejo em você que te impulsiona a olhar mulheres, várias, e ao mesmo tempo diz para você assim, mas você tem que ser santo, como eu sou santo. E aqui eu quero dizer uma coisa, quando Deus fala para a gente ser santo, Ele não está falando para você ser o santo na concepção que nós temos, o santo de determinada religião, que tem todo aquele processo de santificação, não, fala de você ser uma pessoa separada do pecado. E aí então vem esse paralelo terrível que fica dentro de nós. Então como assim? Como é que nós podemos conseguir isso? Como é que nós podemos conseguir não adulterar no pensamento? Não cometer adultério no pensamento? Então, se você for pesquisar as Escrituras Sagradas mais profundamente, você vai ver que Deus deixou o escape na própria palavra dele. Primeiramente então, ele fala assim, olha, mas eu vos digo, quem olhar para uma mulher. Então, essa parte Jesus está dizendo, olhar para uma mulher é normal. Essa parte Jesus está falando aqui, quem olhar para uma mulher, ele está dizendo, homens olham para mulheres. É isso que ele está dizendo. Mas ele prossegue, e desejar possuí-la. Portanto, o que ele está dizendo para nós aqui? Olhar, você vai olhar sempre. Quem tiver a visão, quem não for cego, sempre olhará e verá tudo, especialmente os homens olharão e verão mulheres. Mas Jesus dá um passo além, ele fala, e desejar possuí-la. Quem olha, vê.
Quem olha, vê. Quem tem olhos para ver, vê. Você vê mulheres todos os dias. Quem lida com comércio, todos os dias. Quem trabalha no escritório, todos os dias. Na região que você mora, todos os dias. Na igreja, todos os cultos. E algumas delas, inclusive, vêm vestidas de uma forma muito inadequada. Isso é uma luta muitas vezes para muitos homens. Por quê? Você está sentado no banco de trás aí e assenta-se uma mulher na sua frente com um vestido ultra colado, muitas vezes com decotes baixos aqui nas costas, marcando, a calcinha marcando, com o cabelo todo muito bem arrumado. E você pode estar num dia muito difícil da sua vida, você pode estar num momento muito delicado da sua vida. Dentro da igreja, muitas vezes, os homens podem estar cometendo adultério com a sua mente. Quem olha vê. Vê o quê? Vê formas, vê detalhes, vê cores, movimentos. Isto é natural. Detalhes. Cada homem aqui tem uma preferência por um tipo de mulher. Uns gostam de mulheres mais magras, outros de mulheres mais formosas, outros de mais altas, mais baixas, louras, morenas. Deus criou essa diversidade e criou a forma da mulher, uma forma maravilhosa. As mulheres têm uma forma maravilhosa. Nós gostamos das formas das mulheres. Ainda bem que nós gostamos. E muitas delas, inclusive, usadas por Satanás, gostam de mostrar as suas formas para provocar. E aí que está o perigo. Quem olha vê forma, vê movimento, vê cores. Agora, Jesus fala assim: e desejar possuí-la. Agora é preciso que nós possamos ir na palavra original, porque às vezes na sua cabeça está passando aí assim: uai, eu olhei, gostei, achei bonito, achei a mulher prazerosa, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu não vou sentir alguma coisa? Como é que eu não vou sentir um desejo? Interessante. Como não vai sentir um desejo? O desejo, ele vai brotar. O desejo, ele é natural. É o desejo que você tem que ter pela sua esposa, inclusive. O desejo de possuir sexualmente a mulher. Ainda bem que esse desejo continua existindo. Olha, então nós já estamos no segundo passo. Olhou, desejou. Desejar, possuí-la. É uma escada, na verdade uma escada descendente, aonde eu vou piorando a situação se eu não me controlar. Lá no original tem uma palavra para isso. Na versão antiga diz intenção impura. A palavra é eptemeu. E essa palavra, olha só, o que Jesus estava falando, é importante até fazer aqui um parêntese. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma maneira que nós não entendemos. Por quê? Nós não vamos pesquisar as palavras no original. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em vários idiomas, pelo menos 3: o grego, o hebraico e o aramaico. No grego, quando Jesus está falando aqui, porque Mateus foi escrito no grego, a palavra que Jesus está usando, eptemeu, é ansiar por algo, fixar o desejo, dedicar o coração. Olhar, desejar. Até aí não pecou. Olhar, desejar. Eu vou ser bem objetivo aqui. Estou falando de mim e estou falando de você. Olha-se uma mulher que tem o seu padrão, o seu biotipo ideal. Se olhou, o primeiro impacto é: que mulher bonita. E na verdade pode vir até o pensamento: que mulher gostosa. Não se assuste com essa palavra que eu estou usando aqui no púlpito da igreja não, porque eu quero ser bem objetivo com os irmãos. Não vamos fingir de bobo não, porque nós sabemos muito bem o que vem à nossa mente é isso. Que mulher gostosa. Olhou, desejo. Até aí, biblicamente, não tem pecado. O pecado está em fixar o desejo. O pecado está em manter o desejo ativo. A intenção impura.
Por quê? É impossível, Cássio, que você venha para um culto e não veja mulheres. É impossível que você vá para a rua e não veja mulheres. Será que Deus seria tão mau? Será que Deus seria mau ao ponto de pedir a você santidade e não te daria um recurso para você entender isso? Será que Deus exigiria de nós um tipo de santidade louca que você não sabe compreendê-la? Não, não fez isso. Ele gerou em nós um desejo, por isso que tem criança nascendo, é pela procriação, é pelo prazer, esse desejo é natural. E você vai olhar, e todo homem olha mesmo, e olha dentro da igreja, e olha no escritório, e olha na vizinhança, e olha na rua, e olha onde tiver, você vai olhar. Com certeza você vai olhar, porque isso faz parte da natureza humana. Outro passo, o desejo. Vai desejar, é natural. Que mulher bonita, que mulher gostosa. Eu estou usando essa expressão porque é essa expressão que brota. Ninguém fica escandalizado que nós estamos no púlpito de uma igreja. Vamos ser práticos, vamos ser objetivos. Todavia, Jesus fala: se você fixar o desejo, se você alimentar esse desejo, pode ser você solteiro ou casado, você já está em uma outra fase. Por isso a palavra de Deus nos recomenda, em Romanos no capítulo 6, algo muito interessante. E eu quero fazer a leitura aqui para nós. Romanos no capítulo 6, diz assim, versículo 12 a 14. Portanto, olha isso, gente: não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. A Bíblia diz: não deixem. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vai fazer isso para nós, não. A Bíblia diz para nós não deixarmos que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Olha isso: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O texto está dizendo o seguinte: não permita que o desejo te domine, e é você que precisa barrá-lo, para que você não caia em adultério mental, e nem muito menos em adultério prático, traindo toda uma existência por causa de um momento de prazer. Então a exortação da Bíblia é que nós nos controlemos. Agora, somente e unicamente o temor de Deus pode, em última instância, fazer com que um homem refreie os seus impulsos. Afinal de contas, quem não refreia seus impulsos, pecará, o pecado o matará, e a sua alma perecerá. Portanto, a Bíblia está dizendo para nós nos controlarmos, porque se não nos controlarmos, não refrearmos nossos impulsos, pecaremos, o pecado nos matará, e mortos pereceremos, se não nos arrependermos eternamente. E aí eu quero falar com você, para te provar que estamos falando a verdade, armas que são muito pouco eficientes para que nós combatamos o adultério. Algumas armas ineficientes: respeito pela esposa. Não, respeito pela esposa não é suficiente para que um homem não peque, porque ele pode até não sair com outra mulher, ele pode até não deitar com outra mulher, ele pode até não ir para um motel com a outra mulher, mas ele pode adulterar com essa mulher no pensamento. E olha que mesmo tendo esposa, homens cometem adultério de ordem prática, saem com outras mulheres, vão para motéis, porque isso não segura. Filhos não segura isso. Quando o adultério bate a porta, filhos não segura isso, não seguram isso. O que as pessoas dirão? Os homens não se preocupam com o que as pessoas dirão. Quando os homens estão movidos pelo seu desejo intenso,
pelo seu desejo sexual forte, porque é forte. Então, quando está abstinente por um tempo, mas que dificuldade que é. Isso não segura ninguém, o que os outros vão dizer. A perda de bens. Quantos homens que caíram em adultério perderam seus bens? Muitas vezes aquela mulher tomou tudo que aquele camarada tinha, ou a própria maldição que se instala na vida dele, leva tudo que ele tem. A decadência moral, quando um homem cai muitas vezes em adultério, ele começa a ser chamado de mulherengo, ele começa a ser chamado de uma pessoa pouco confiável. Muitas famílias querem se afastar deste homem. Nada disso impede o homem de cair em adultério. O medo de morrer. Provérbios fala que o homem que vai atrás de uma prostituta, ele está indo como um boi para o matadouro. Nada disso segura o desejo exagerado. Nada disso segura. Mulher, filhos, bens, o que os outros estão dizendo, igreja, ser membro de igreja, nada disso segura. Só o temor de Deus segura um homem para ele não viver em adultério. A começar do adultério mental, porque o mental é só você que sabe. Será que nossas esposas poderiam ouvir ou ver os nossos pensamentos? Será que elas poderiam? Não, elas não poderiam. A minha não poderia ver todos os meus. Elas ficariam tristes. E a de ninguém aqui eu acredito que também pudesse. Por quê? Porque o homem tem aquele start imediato. Ele vê uma mulher, o desejo brota nele. Ele vê e o desejo brota. Não pecou até aí. Vê e brota. Não pecou até aí. Ele vai passar a pecar se ele alimentar este processo. E eu gosto de um ditado que faz a gente lembrar dessa pregação: um passarinho pode até passar e dar uma cagadinha na sua cabeça, fazer um cocozinho, mas fazer um ninho pode, mas um ninho na sua cabeça. Então, se você quiser lembrar dessa mensagem com essa parábola, pode. A questão é: não deixe isto fazer ninho na sua cabeça. Se você quer ser um homem totalmente íntegro e reto diante de Deus, que sabe tudo o que você pensa, e diante de sua família, da sociedade que você vive, da sua vizinhança, respeitosamente convivendo ali, não deixe que o desejo tome conta da sua mente incessantemente. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz assim, para terminar: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Agora olha, preste atenção nisso. Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Deus deixou um esclarecimento para nós aqui nessa palavra. Primeiro, Deus não é a fonte da tentação. O que Deus colocou em você de natureza não é para tentação. O desejo sexual não é para tentação. O desejo sexual não é um mal em si. Há pessoas que convivem com o desejo sexual como uma coisa má, como uma coisa estranha. O desejo sexual foi colocado em nós por Deus, para a procriação, para o prazer, para a convivência do casal. Deus não tenta ninguém. Ninguém deve dizer assim: não, isso aí é uma prova que vem de Deus. O desejo exagerado, não é uma prova que vem de Deus. Nenhum homem tem o direito de pensar que a atração exagerada é algo que Deus produziu. Não. Deus colocou um desejo no homem, mas pela nossa natureza pecaminosa, esse desejo ficou exacerbado. E muitas vezes os homens têm pecado na sua mente,
e isso precisa mudar. Então vamos agora a uma conclusão. O texto diz que cada um é tentado quando? Cada um é tentado quando? A palavra tentação quer dizer sedução. Cada um é seduzido quando? Atraído. Aqui fala atraído, e a atração é natural, somado com enganado. O texto diz assim, ó: cada um é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios maus desejos. É a mesma coisa que aconteceu no jardim do Éden. Foi assim que a serpente procedeu com Eva. Ela chegou perto dela com uma coisa muito bonita e falou: olha, não, olha esse fruto, coisa maravilhosa. Certamente não foi isso que Deus falou com você. O que Deus falou com você não é que você não podia comer. Ali elas tiveram um diálogo, e a serpente foi enredando Eva e a enganou. Então, cada um é tentado quando? Atraído, atração é natural, e enganado, aí vem o processo espiritual. Atração mais o engano gera tentação. A atração é natural, eu tenho uma atração natural, sou homem, desejo mulher, natural. Agora vem o engano. O engano é espiritual. O engano tem a ver com o pecado. O engano é produzido pelo desejo. Por quê? Tem um ditado popular que diz assim: a necessidade é a mãe dos enganos. Quantas vezes você já viu alguém dizer assim: mas eu estava precisando muito daquilo, eu tinha que fazer aquilo, não tinha outro jeito, eu precisava muito. Assim é com a vida sexual. Alguns homens passam fases assim: esposas ficam doentes e não podem ter relações sexuais constantes ou nenhuma, em alguns momentos, gravidez, alguns períodos da gravidez, a mulher não aceita mesmo a relação sexual. Homens com esposas com problemas de frigidez, mulheres que têm problemas hormonais, mulheres que têm problemas psicológicos com a relação sexual, mulheres que podem ter sofrido abusos sexuais na sua infância ou adolescência, não sentem prazer na relação sexual. Muitos homens lidam com mulheres nestas circunstâncias. Homens que passam longos períodos fora de casa, viajam muito, fazem viagens longas. Aí vem a sua necessidade natural. Aí surge a oportunidade de errar. A necessidade brota. E aí vem o engano. Olha o engano. O engano é o seguinte: um pouquinho só não tem problema, eu preciso. Ou então, dá para administrar, ninguém vai saber, dá para administrar, e é gostoso, eu estou precisando, é bom, talvez isso vai até ajudar meu relacionamento com a minha esposa, vai dar uma esquentada no relacionamento. Tem gente que pensa assim: ninguém saberá. Ou então, eu preciso muito, estou muito necessitado. O engano entra aí, nessa hora. Quando você está carente, o homem muitas vezes fica carente de relações sexuais, surge aquela pessoa que te atrai, até aí, atração, no problem, mas em seguida vem a alimentação do processo. É aí que entra o pecado. O pecado nasce depois. Aqui está escrito assim, olha: então depois esses desejos fazem com que o pecado nasça. Aí você começa a alimentar um encontro, começa a desnudar aquela pessoa com os olhos e a se imaginar dentro daquela realidade ali com aquela pessoa. Pega-se uma revista, pega-se um filme pornográfico, coloca-se lá no DVD, ou pega a revista e ali começa a alimentar a sua mente com aquela atitude prostituída. Neste momento, o adultério chegou. A Bíblia nos mostra que o segredo da vigilância
quanto ao adultério está nos olhos. Em Mateus, voltando aqui para a conclusão dessa palavra, em Mateus no capítulo 6, o texto diz assim, Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. O segredo de se proteger está em ter olhos bons, que podem enxergar tudo, mas esses olhos são o reflexo do que está dentro de você: temor de Deus. Então você poderá ver tudo. Eu tenho uma experiência, a minha esposa sabe disso, nós temos muita franqueza um com o outro. Um tempo atrás nós compramos uma remessa de jornais para minha cachorrinha defecar. E era um jornal que tem aí que chama Super alguma coisa. E toda a capa daquele jornal tem uma mulher nua. Não tem um jornal assim que circula por aí? Aí eu comprei aquela remessa enorme de jornais, lá no Moviso ali, naquele negócio de coisa ali. Cheguei lá em casa, olhei e vi aqueles jornais. Falei com a Simone, primeira coisa, falei: Simone, olha isso aqui, na capa de um jornal, cada dia uma mulher diferente. Primeira coisa, mostrei para ela. Aí eu pensei, joga esses jornais fora? Não, joguei não. Era jornal velho, a cachorrinha ia fazer cocô. Acontece que é só pegar aquele jornal, colocar no chão e deixar a cachorrinha fazer o cocô em cima dele. Aquele jornal não vai servir para outra coisa. Não vai servir para me alimentar, não vai servir para me estimular com a minha esposa. Quando você coloca um DVD, ou uma figura, alguma coisa para tentar ter um estímulo mais forte com a sua esposa, você está colocando prostituição dentro do seu relacionamento. Ao contrário, os homens devem trabalhar para que suas esposas fiquem mais próximas deles, que elas sejam mais bem tratadas, mais bem cuidadas, que elas sejam mais bem acompanhadas, de tal maneira que elas inclusive possam satisfazer mais a vocês, a cada um de vocês, a sua própria esposa, ou a sua futura esposa, como tem alguns solteiros. Não há necessidade de viver pornograficamente, para quem decidiu andar no temor de Deus, para quem decidiu não pecar, para quem decidiu não perder a salvação, para quem decidiu não perder a vida eterna. Então o segredo está no policiamento dos olhos. Cuidado com os filmes que você assiste, cuidado com os programas de TV aos quais você gosta de sempre estar assistindo, cuidado com as revistas que você lê. Se você pegar a revista Veja, a própria revista Veja, ela tem mulheres seminuas, nuas totalmente não, mas seminuas em várias partes. Eu sou assinante da revista Veja. Aquela página ali, ela é uma página da revista. Claro que meus olhos focalizam aquela mulher e o desejo brota, mas a página tem que ser virada. A questão está na virada da página. A questão está em não colocar aquele DVD. A questão está no guardar o seu coração, cuja porta de entrada são ou é os olhos. Os nossos olhos são a porta de entrada. Então nós precisamos vigiar o que nós estamos vendo. E para terminar, no coração o homem tem que ter a palavra de Deus. Somente um homem cujo coração está cheio da palavra de Deus não permitirá que os seus olhos o façam pecar. Salmos 119 diz assim a palavra do Senhor para a última reflexão nossa
e encerramento para irmos para a nossa comunhão. Versículo 9: como pode um homem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. E o versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todo homem que se alimenta constantemente com a palavra de Deus é um homem protegido da força do pecado. Nós podemos ter, meus amados, total controle sobre esta situação que derruba tantos homens. Você pode, nós podemos, e eu sei que alguns aqui devem estar conseguindo fazer isso. Nós podemos olhar uma pessoa, ter aquele primeiro impacto da atração, sentir até mesmo o desejo natural, mas não deixar que aquele desejo se torne um pecado na nossa vida, alimentando esse desejo. Para isso nós temos que injetar em nós mesmos a palavra de Deus, o temor de Deus, porque aí o adultério não vai te derrubar, não vai te derrubar dentro da igreja, não vai te derrubar no trabalho, não vai te derrubar na rua. Você vai ver mulheres bonitas, mulheres que te atraem, pelas quais você pode até sentir o primeiro desejo, mas você não vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto estágio, que certamente já terá gerado o pecado que mata e destrói lares, casamentos, filhos, negócios, ministérios na igreja. Quantos homens de Deus caíram em adultério e nunca mais foram os mesmos? Porque recuperar-se de uma situação de adultério é algo muito complexo. Se a misericórdia de Deus não operar de uma maneira gigantesca, como eu já vi operar, não há perdão, os filhos se revoltam, tudo fica destruído e a vida do homem perde o significado. Esta é a palavra que eu vim trazer para você nessa noite. Deus te dará a capacidade de cuidar dos seus olhos, seu coração cheio da palavra de Deus, e a sua esposa vai ter sempre um marido só dela, o qual ela admirará, o qual ela respeitará, porque ela sabe que ele se guarda, ele guarda o seu coração. Nossas esposas precisam crer que nós guardamos os nossos corações. É tão bom você estar casado e a sua esposa confiar que o seu coração está guardado só para ela. Certamente você tem uma mulher muito mais prazerosa dentro de casa, uma mulher muito mais generosa na sua ação para com você, uma mulher muito mais dedicada, uma mulher muito mais até mesmo espontânea, pelo fato de você ser uma pessoa que se guarda até mesmo dentro do seu coração. Eu quero terminar essa palavra dizendo: se tem alguém aqui que tem tido essa dificuldade de lutar constantemente com isso, e tem caído em pecado constantemente, você sabe, o Espírito Santo está te mostrando que você tem caído neste pecado, eu quero te dizer que o grande segredo, que não é segredo, é encher o coração com a palavra de Deus. Isso faz o homem ter os seus olhos respeitosos para com as mulheres dos outros, as filhas dos outros, até mesmo os programas de TV, as revistas que você lê, os seus olhos respeitosos. Eu queria pedir que você curvasse sua cabeça. Vamos fazer um momento breve de reflexão. Já quero convidar o coordenador do culto para vir aqui encerrar o culto. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estes homens que estão aqui neste auditório agora e para as pessoas que estão assistindo também. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor deixou recursos para nós nos mantermos retamente em santidade. Que esta palavra tenha caído no coração de cada homem que aqui está, que cada um saia daqui mais fortalecido, sabendo assim: eu posso ser um homem santo de Deus,
Eu posso ser um homem que a minha esposa vai ter toda a confiança de que é um homem que se guarda, é um homem que se protege, é um homem que não anda por aí traindo-a, nem mesmo em pensamento. Pai, que não haja dúvidas nesse auditório de que o Espírito do Senhor pode fazer isso. E eu abençoo a vida de cada homem que está aqui nesse auditório, também te agradecendo pelo privilégio que eu estou tendo de ministrar essa palavra para cada um deles. Eu faço isso em nome de Jesus, e você pode dizer amém. Deus te abençoe.